Reflexão do dia, Gênesis 13. Chegamos à parte do livro do Gênesis dedicada à família de Abrão, depois Abraão. A partir do capítulo 12 nós temos o chamado de Abraão com algumas promessas. A promessa de que ele seria engrandecido, de que ele se tornaria uma grande nação, mas também a mensagem de que a família de Abraão seria instrumento nas mãos de Deus para que outros fossem abençoados. Mais precisamente, a afirmação bíblica é de que neles seriam benditas todas as famílias da terra. Numa visão a posteriori, vamos perceber que aquele era o começo do projeto de Deus de nos trazer a salvação através de Cristo Jesus. Era o começo da realização do seu plano, conforme prometido lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. E então nós temos já no capítulo 12 a sinalização divina quanto ao futuro previsto para Abrão e sua descendência. O capítulo 13 trata de alguns detalhes interessantes desse projeto, inclusive é quando Deus promete a terra de Canaã a Abrão, mas antes dessa promessa, há um detalhe interessante na primeira parte desse capítulo, quando ele e o seu sobrinho Ló se separam. Com um detalhe, Abraão dá a Ló a possibilidade de escolher para que lado ele deseja ir, já que havia algum conflito entre os pastores que cuidavam do rebanho de um e os que cuidavam do rebanho de outro. Então, Abraão entende que é necessário que eles se separem. E algumas vezes na vida precisamos ter o bom senso para entender que caminhar em harmonia pode significar seguirmos caminhos paralelos e não necessariamente trilharmos o mesmo caminho, mas esse é um assunto à parte. Mas nesse caso específico, Abraão então diz a Ló que escolha para que lado ele quer ir. E diz, se você escolher um lado, eu escolherei o outro e então assim seguiremos em paz. Mas a escolha é sua, você tem o direito. E é curioso perceber que ao olhar para as campinas, Ló cresce os olhos e ele escolhe justamente a região de Sodoma e Gomorra. Mais tarde, vamos ver o restante, o desenrolar da história, inclusive aquela parte bem conhecida na qual essas cidades são destruídas em virtude da impiedade daquele povo. E Abraão, com esforço e com dificuldade, tem que resgatar Ló daquelas cidades. Mas percebam que a lição encontrada nesse texto é curiosa, porque nos mostra que algumas vezes na vida, quando temos escolhas a fazer, é preciso tomar muito cuidado com as aparências. A leitura superficial do cenário, uma análise não aprofundada das alternativas pode nos levar a errar. A imagem que apareceu aos olhos de Ló não deixava dúvidas quanto à melhor terra a ser escolhida. A história posterior vai mostrar que sua escolha não foi tão boa. Assim, quantas vezes ao longo da história da humanidade esse episódio se repete? Quantas vezes, talvez ao longo da nossa história de vida, nós nos encantamos com coisas aparentemente fascinantes e agradáveis e incorremos em erro? Deus nos dê o discernimento, a sabedoria e o cuidado necessários para escolher de forma adequada, algumas vezes contra as aparências, mas que nós busquemos sempre em Deus, a sabedoria que não está em nós, que está além de nós, para que possamos fazer as escolhas certas, porque, só para lhe lembrar, a palavra de Deus nos afirma que o que o homem semear, isso também ceifará. Escolhas sábias produzirão frutos. Escolhas inadequadas inevitavelmente trarão seus resultados. Que Deus nos dê, portanto, a sabedoria necessária e a paciência adequada para que as nossas escolhas sejam sempre as melhores. Amém.